Fala Brasil, fala minha potência, seja muito bem-vindo para mais um episódio do podcast Visão Empreendedora. E hoje nós estamos aqui com pessoas super especiais, você já viu aí no anúncio, né? Inclusive nós vamos rodar um vídeo falando sobre Feira de Santana. Um vídeo que é realmente muito lindo para quem é de Feira de Santana, para quem é de fora, sabe quando vê a força dessa princesa, a tão conhecida aí, a princesa do sertão, a gente se emociona, a gente fica feliz. E como esse podcast aqui, ele tem um foco de falar de negócios, falar de business, falar da visão empreendedora, a gente vai mostrar a Feira de Santana sobre esse olhar. Um pouco desse olhar, né? Falando do agro, falando do serviço, falando do comércio, falando das indústrias. Então tem muita coisa interessante hoje nesse episódio. E é lógico, né? Não pode ficar só com você. Eu já mando você agora clicar nesse link aí, se inscrever no canal, curtir o vídeo e toda vez que você entrar no YouTube, toda vez que eu lançar um vídeo novo aqui, você vai ser avisado imediatamente. Então se inscreve no canal. E um outro detalhe importante também, não fica com esse conteúdo só para você, pô. Pega agora o link, joga no grupo da faculdade, no grupo da empresa, no grupo do comércio, no grupo da academia, compartilha. A gente fala assim que tem muita gente compartilhando alguns assuntos, notícias ruins, né? O povo ama compartilhar notícia ruim. Por que a gente não fazer um processo contrário, né? Por que a gente não compartilhar coisas boas? Nós estamos aqui hoje produzindo um conteúdo de valor para que você que é de Feira de Santana ou você está pensando em montar um negócio, abrir uma empresa aqui em Feira de Santana, você vai sair com uma visão muito mais ampliada do que é essa potência que é Feira de Santana. Então, minha potência, vamos lá, vamos começar a brincadeira. Hoje a gente está com dois amigos, vou começar falando assim, dois amigos. Dois profissionais de excelência, duas referências, não vou dizer apenas no nosso município, mas duas referências no nosso estado, e que foram convidados, né, foram intimados assim, convocados para poder estar trabalhando junto com o nosso prefeito aí, José Ronaldo de Carvalho, numa gestão que o comércio, os empresários, de um modo geral, gerou uma expectativa muito grande. E é por isso que a gente... É o primeiro ano, né? Acho que ainda não fez nenhum ano ainda. Tá começando esse mandato. Mas que tá acelerado. Tem muito trabalho. E nasceu o desejo de conhecer o jogo por trás do jogo, sabe? De entender a cabeça deles. Porque é uma dinâmica tão agitada, tão corrida, tanta coisa... E eles têm números e estão no dia a dia da cidade de uma forma que às vezes nós no comércio ou na empresa a gente está tão focado no nosso negócio que a gente não consegue perceber a dimensão. E eu acredito que esse podcast aqui vai trazer um pouco de luz para mostrar o tamanho e a proporção dos negócios que acontecem aqui no nosso município. Mas é lógico que antes de falar de Feira de Santana eu quero falar com as pessoas, né? Então eu vou começar com Márcia, né? Márcia Ferreira, que é a secretária de Desenvolvimento Econômico do nosso município. Começar com as damas primeiro, Neto. Com certeza. Pra gente começar bem. Obrigado. E aí eu gostaria que Márcia já se apresentasse, já trouxesse um pouco do teu sentimento quando você foi convocada para essa missão. Olá, muito obrigada e obrigada pelas deferências, né? Você chegou agora de São Paulo e eu também vim beber dessa fonte. Então, quando você fala jogo, a gente nunca vai deixar ficar 7-1. Nunca. Verdade. Esse placar nunca. Então, as referências nossas, principalmente da área empresarial, que eu participei ativamente junto com a família. Sim. E tenho esse caminho trilhado na área empresarial. Tem 23 anos, fazem 23 anos que a gente entrou no setor público. E com uma carga da área empresarial, onde a gente era empresário. Sim. E me adaptei facilmente ao setor público.
A gente começou como chefe de divisão de fomento a micro e pequenas empresas, depois diretoria de indústria, comércio e serviços, na mesma secretaria. Secretaria essa que é Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico. Boa. Então, a gente tem 23 anos, isso não quer dizer que o conhecimento total... A gente tá sempre aprendendo, né, Márcia? Sempre tem o desafio, e esse ano os desafios foram maiores. Eu digo, quando o prefeito me convidou, na primeira etapa, Neto Bahia estava presente, não foi? E é por isso que a empatia, a identificação existiu no primeiro momento. Foi uma etapa classificatória. Quando você fala jogo, foi um jogo. Sim. E quando a gente percebeu que tinha um know-how que podia agregar ao governo do prefeito José Ronaldo, a gente aceitou. Porque se não pudesse, se eu visse que não tinha condição de agregar... Não aceitaria. Não. A pasta de ser a secretária, não. Talvez continuar na diretoria. Entendi. Mas eu vi que eu podia agregar. E o prefeito também entendeu assim. Não foi só uma indicação, nem um convite. Foi uma prova. Boa. É isso. Caramba. Você que está aí acompanhando em casa ou está viajando, né? Tem pessoas que têm o costume de malhar ouvindo o podcast, como eu faço isso. Você já percebeu que hoje vai ter muita coisa para a gente conversar, né? Então, Márcia tem 23 anos aí como servidora pública. Sim. Mas que inicia a sua carreira como empresária, família de empresário, ou seja, viveu a vida de empresário dentro de casa. E ainda sou empresária. E ainda é empresária também. Então, eu já tenho uma pergunta aqui já que eu quero perceber qual é as principais diferenças aí, mas você vai ter paciência aí, vai segurar. Porque agora eu quero ouvir também um empresário também, um empreendedor também, e que hoje é secretário de governo, que é Neto Bahia. Por favor, Neto, se apresenta também pra galera nesse nosso bate-papo, meu irmão. Seja bem-vindo. Obrigado, Cleison. Primeiro eu queria agradecer a você, né, pela oportunidade de estarmos aqui. O convite a mim, a Márcia, para falar tanto da nossa escalada pessoal, profissional, como também da visão empreendedora, né, de Feira de Santana. E eu, me apresentando, eu sou advogado, sempre fui da área do direito privado, né? Tenho 21 anos de advocacia aqui em Feira de Santana, também com algumas coisas em outros locais aqui no estado da Bahia. E de 4 anos para cá, eu me tornei presidente de uma associação de produtores rurais que chamou NAGRO, União Agro Bahia, que é uma associação, uma instituição em defesa dos direitos, né, da propriedade privada, em direito do produtor rural. Uhum. Sou empresário também, tenho uma empresa de intermediação, chama Terra Boa Agronegócio, é uma empresa de intermediação de negócios agropecuários e de grandes áreas, enfim. Tenho sócios e agora, um pouco mais de 7 meses, fui convidado pelo prefeito José Ronaldo para fazer parte da gestão, né? Ainda na época de campanha, eu, presidente da Unagro, que ainda estou, nós procuramos o prefeito e declaramos a ele o nosso apoio, independente de qualquer contrapartida. Isso foi uma decisão tomada dentro tanto da diretoria como um todo, da Unagro, que é uma associação estadual, não é municipal, como também dos próprios associados, né? Foi uma vontade praticamente unânime, a maioria absoluta, e nós procuramos ele e declaramos o nosso apoio. Ele nos agradeceu e realmente, assim, dentro do cenário da campanha, nós trabalhamos com o máximo que nós pudemos dentro do cenário dos produtores aqui da nossa região, fortalecendo a campanha do prefeito Zé Ronaldo, porque entendíamos na época como um todo que ele era o nome que estava mais preparado, questão de experiência, perfil conservador, que corroborava com aquelas pessoas que compõem a nossa instituição. E aí, quando passou a eleição, tivemos um resultado positivo e o prefeito nos convidou para fazer parte, na época, da equipe de transição do governo passado para o governo atual. Então eu participei daquela equipe de transição e finalizada a transição, aí ele me convidou para fazer parte da gestão, me disse que queria que eu trabalhasse próximo dele ali, executando missões que ele me passasse, e eu aceitei o desafio. E realmente, como a Márcia disse, foi um desafio e tanto que eu nem sabia a extensão desse desafio, mas eu espero que nós estejamos aí cumprindo esse desafio a contento. Tá cumprindo bem, então vocês estão cumprindo bem, podem ter certeza disso. Neto,
Foi a primeira vez, a primeira experiência? Porque Márcia, 23 anos, e você já teve em outras gestões algum envolvimento com o setor público ou não? Ou essa é a primeira experiência? Eu tive uma experiência há mais ou menos uns 6 a 8 anos atrás. Eu fui subprocurador do município de Antônio Cardoso. Subprocurador. Subprocurador. E no meu segundo ano de advocacia, lá em torno de uns 18 anos atrás, eu fui diretor do setor de licitações de Feira de Santana. Isso. Na época, fui ao prefeito José Ronaldo com meu avô, José da Costa Falcão. Fomos juntos. Meu avô, preciso de uma oportunidade aí, estou começando. Preciso trabalhar na prefeitura, aprender um pouco da gestão pública, entender outro universo. E aí meu avô foi comigo, a José Ronaldo, conversamos. E ele me deu essa oportunidade. Eu trabalhei 4 anos no setor de licitação e contratos. E aí depois saí, fiquei um tempo só na advocacia privada. Entrei em Antônio Cardoso como subprocurador, fiquei um tempo, voltei. E agora é minha terceira investida na área pública. Caramba. Eu acho que foi bom essa experiência aí, mas nada compara com o que você tá hoje, a responsabilidade de hoje, né? Com certeza. Hoje é diferente. Márcia, com 23 anos, já dentro da... Mas é a primeira vez como secretária? É a primeira vez como secretária. E a formação é administradora. Entendi. E com MBA em gestão de pessoas, mas como secretária é a primeira vez. Márcia, para um empresário que está nos acompanhando em casa, define um pouco a tua secretaria. Qual é o papel? O que é que passa por ela? Qual é o principal, não da secretária em si, mas da secretaria? Qual é o que se... Porque eu vejo que às vezes tem secretaria que... tá mais no rádio, né? Com serviços públicos ali, o pessoal falando de rua, de energia, de poste, de saúde. Mas fala um pouco sobre a importância da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Esse é o nome mesmo? Não. Ou é Secretaria de Trabalho? Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico. Ah, tá. Secretaria de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico. Setor primário, terciário e secundário. A gente abrange todos os setores, sendo que todos conversam. Trabalho depende muito o que está disponível de vagas que a gente consegue captar, de qualificação, do que está no mercado, de atrair novas empresas, aí já vai para desenvolvimento econômico, e aí turismo, que gera renda, que gera expectativa das empresas para melhorar o turismo no município. Então, todas conversam, sendo que o guarda-chuva é o desenvolvimento econômico. Entendi. Quando vem empresas de fora que querem vir para cá, é a tua secretaria que eles procuram, no caso? Alguns sim. Alguns a sim. Consultoria, porque a gente tem a Secretaria de Planejamento, que é referência no que diz respeito às consultorias dessas empresas grandes que vêm de fora, geralmente vêm com uma consultoria. Sim. E quando chegam aqui, procuram, às vezes, a Secretaria de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico e, muitas vezes, ao gabinete do prefeito, e aí se dirigem a Neto Bahia, e também a Secretaria de Planejamento. Que eu queria fazer agora uma pergunta que é basicamente até para vocês, porque tá linkado aí. O que é que essas consultorias elas buscam? Quando elas vêm procurar um município, o que é que vocês, na experiência de vocês, o que é que vocês veem que é mais relevante? O que é que eles mais levam em consideração para tomar a decisão se elas vêm se instalar daqui ou vai para um outro lugar? O que é que vocês mais são? Estrutura e qual o apoio de políticas públicas que o município pode ofertar a essas empresas. Mas principalmente a estrutura, em todo o aspecto de estrutura física e também de mão de obra. Hoje a gente tem os S's aqui, que atraem muitas empresas. Sim. E entendo que a logística da cidade, que todo mundo conhece, que é outro atrativo. Hoje existe gás natural, né? A ligação de gás natural na cidade, e aonde não tem é porque não foi pedido, porque a empresa me falou que é um pedido que é natural, de um pedido que surge de condomínios, de pools industriais, e também a parte de hídrica, de saneamento, de manutenção das vias industriais e do centro comercial.
Entendi. Tem também a questão financeira, né? Isso. A questão tributária, porque você tem alguns impostos municipais que eles são diferentes de município para município. Eu ia perguntar isso, se na verdade essa questão de impostos, de isenções, se isso é mais com o município ou mais com o governo estadual, no caso. Você tem também a impostos questão federais, estaduais e municipais. Uhum. Né? Os municipais são aqueles onde o município ele faz a gestão. Sim. Então, às vezes, o prefeito, por exemplo, pode dar incentivo em algumas regiões. Vou dar um exemplo. Hoje, o CIS, ali para aquele lado, o CIS de próximo a São Gonçalo, aquela região ali que já faz limite com São Gonçalo, hoje ali já tem dificuldade de área para a instalação de empresas. Então, o prefeito está fazendo um incentivo para que as empresas se instalem no CIS Norte, que é na saída ali de Feira de Santana, sentido Santa Bárbara, Serrinha, naquela região. Então, para isso, o que é que o prefeito vai fazer? Incentivos, pode ter incentivos fiscais, não é? Levar a questão de transporte coletivo, pavimentação de vias, para que as empresas entendam que vale a pena se instalar ali com aquele suporte que o município está oferecendo. Entendi. Boa. Estamos aqui num episódio super especial, né? Falando de Feira de Santana, falando dessa potência que é acho que a gente tem quase 700 mil habitantes, né? Quase 657. É engraçado isso, que às vezes quando eu tô em São Paulo, quando a gente fala de Feira de Santana, o pessoal fala Feira de Santana, e quando pergunta a quantidade de habitantes, eles tomam um susto. Porque eles acham que às vezes é uma cidade lá na Bahia e tal, que eles não têm a dimensão do tamanho, da força que é a Feira de Santana. E eu queria pegar esse gancho para perguntar para vocês dois, na verdade, é uma pergunta uma para cada aí, que é tipo assim, qual a maior força de Feira de Santana, na visão de vocês? Tipo assim, se hoje vocês estivessem num jantar lá, a gente batendo um papo lá com o Joel J no almoço lá, ou num jantar em Alphaville, São Paulo, e tá com um grupo de investidores, empresários, pensando por que abrir um negócio ou não em Feira de Santana, o que é que vocês apresentariam? O que é mais forte para vocês? O que é mais relevante para vocês? Posso responder primeiro? Quem começa? Não, vai ser a mesma resposta que a sua. Talvez seja a mesma. Será? Localização, que é natural, né? 3 BRs, 4 BAs, entroncamento rodoviário. A gente tem 3 avenidas que cortam BRs. 3 avenidas que cortam BRs. A gente está ali sujeito a DENIT, né? Sim. A outros órgãos que tem que fazer a manutenção, duplicação, extensão dessas vias. E é uma das maiores preocupações nossas, é a infraestrutura para a gente poder crescer ordenadamente. E você seria? Eu daria uma resposta diferente. Sim. Eu acho que a logística, né, a infraestrutura de logística de Feira de Santana é muito privilegiada. Sim. Sem dúvida, é um cartão postal da cidade ali, de você sentar em qualquer mesa e poder tratar da cidade como um diferencial muito grande. Mas eu acho que Feira de Santana, quando você fala em Feira de Santana, você respira o comércio. Então eu acho que se eu estiver numa mesa fora e eu for falar de Feira de Santana, tiver que falar em poucas palavras e um curto espaço de tempo, eu acho que eu abordaria pelo ponto de vista do comércio. Feira de Santana, como o nome já diz, é feira. Ela vem de uma feira, meu amigo. Nasceu então aqui. O comércio de feira, ele é fervilhante. Né? Você falou, a Feira de Santana tem 650, 700 mil habitantes, você chega lá fora e fala, as pessoas se assustam porque acham que é menor. Isso. Só que, na verdade, isso é habitante. Mas o que passa por feira por dia verdade. é mais de 1 milhão. Verdade. É mais de 1 milhão de pessoas que transitam em feira todos os dias, porque tem toda essa micro-região que usa o comércio de Feira de Santana. Isso. Então, o comércio de Feira de Santana, ele é uma potência. Minha potência. O comércio de Feira de Santana, ele é uma potência. Combinou. Eu não tenho exatamente esse número, mas eu tenho a impressão que, na época da pandemia, Sim. Feira de Santana foi um dos poucos comércios que ainda cresceu, mesmo na pandemia. Sim, isso é fato. Eu vi Marco Silva, presidente do sindicato, falando isso aí. Perfeito. Então, eu não tenho exatamente os números, mas eu sei que é um fato. Então isso é um diferencial muito grande. Isso é em você fazendo em abrangência nacional. E numa retrospectiva... Nós estamos no Nordeste. Verdade. E numa retrospectiva, somando com isso aí, quando entra uma crise, Feira de Santana é a última a entrar. E quando começa a sair, é a primeira a sair. Então, Feira de Santana realmente ela tem essa peculiaridade aí. E eu acredito que tá muito no nome, né? Feira de Santana. Já nasce numa feira ali, num comércio, né? Na troca. E eu acredito que esses 2 pontos que vocês trouxeram são realmente muito fortes.
E eu fiquei feliz também que não colocaram a mesma coisa, porque se colocasse a mesma coisa, ia dar força, mas ia também parecer que só é uma coisa, né? Então a gente conseguiu destacar aqui, é lógico, 2 grandes pontos, mas tem muito mais vantagens, muito mais pontos positivos, do clima, tanta coisa aqui pra Feira de Santana, uma cidade acolhedora. O povo acolhedor. Outro dia eu tava conversando com até um assunto delicado que talvez não tenha nem tanto com o município, mas é uma questão até mais com o governo do estado, que é a questão de segurança. Lá fora as pessoas me falam muito isso de Feira de Santana. E eu falo, cara, não é. Feira de Santana é uma cidade tranquila. Na verdade, infelizmente, os problemas que a gente vê falar, os números que a gente vê falar de segurança pública, infelizmente não é só Feira de Santana, isso é Brasil, mas está muito relacionado com o tráfico. Está muito relacionado com droga. Mas eu falo assim, para você encontrar lá um empresário, uma professora, uma pessoa de bem assassinada, isso é muito difícil, não é comum. A gente não vê falar de sequestros, essas coisas. Então, Feira de Santana, eu bato muito nessa tecla, porque às vezes a galera tenta falar um pouco com a questão da segurança, e eu acredito que é uma cidade tranquila, até porque, tipo, eu ando aqui qualquer hora, faço fluxo, várias caminhadas também, então eu vejo que isso não é um problema, mas que essa imagem às vezes passa pra fora. Vocês concordam ou vocês pensam diferente de mim nesse ponto? Eu concordo. Eu queria até, antes de virar essa página do assunto, eu queria pontuar uma situação que aconteceu comigo há mais ou menos uns 5 a 6 anos atrás, que me chamou a atenção. Eu vendi um carro, eu postei um carro no LX e vendi esse carro para uma pessoa de Rio Grande do Norte. Essa pessoa comprou o carro e veio de ônibus para poder pegar o veículo. Quando ele chegou em feira, ele olhou o carro, foi ao banco e fez o pagamento. A TED demorava de 30 minutos a 1 hora para poder cair na conta. Ele falou, olha, não quero nem pegar o carro, já era em torno de meio-dia, o senhor vai almoçar, eu fico aqui em algum local e depois eu pego o carro à tarde com o dinheiro cair na conta. Eu falei, rapaz, eu vou lhe indicar aqui alguns restaurantes para você ir. Ele falou, não. Sabe onde ele foi? Sabe onde ele queria conhecer? Me perguntou onde era o Feiraguai. Rapaz, eu quero conhecer o Feiraguai. Então, Feira de Santana, ele não tem só um comércio, ele tem um turismo comercial. Turismo comercial. Verdade. É a região que mais roda dinheiro hoje. Antes era o centro de abastecimento. Sim. Hoje é o Feiraguai. Caramba. O Feiraguai ultrapassa o centro de abastecimento com toda aquela movimentação? Hoje sim. Hoje sim? Caramba. São números aí, né? O Feiraguai, ele é conhecido no Brasil todo. A galera em São Paulo fala do Feiraguai aqui. Um abraço pro meu amigo Sandro, que é o presidente da Avanfis, atuante, e que o Feiraguai é um entreposto comercial de permissionários, onde a Prefeitura, a Secretaria de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico dá licença a esses permissionários, tanto do Feiraguai como o Shopping Popular, que é um app. Sim. E que a gente também está ali dentro ajudando naquela caminhada ali do Shopping Popular, que a gente sabe que tem os 1.800 que eram para estar, os camelôs que foram deslocados na requalificação para lá. A gente tem feito um grande trabalho lá com esses camelôs, esses comerciantes. Foi um bom registro você falar de Sandro. Sandro é uma pessoa que tem feito um trabalho muito forte à frente do Feiraguai. Você vê, só esse ano, nós estamos aqui em 7 meses de gestão, entrando no 8º agora. Ele já teve 2 vezes com um grupo de comerciantes lá na prefeitura. A prefeitura já esteve, por solicitação deles, por interesse do prefeito, no Feiraguai. Já fez intervenções no trânsito ali, local de estacionamento, requalificando e dando mais segurança e conforto para quem frequenta ali aquele ambiente de compra. E é essa postura que a gente vê aí, falando aqui de Sandro, que é o que a gente espera sempre do empresário também, né? Essa participação. Porque não adianta você ficar só no canto lá e ficar reclamando. Isso. E não se envolver, e não participar. Porque do outro lado lá, as pessoas também querem acertar. E às vezes o que está faltando é isso. É sentar na mesa, é conversar, é dialogar, é apresentar as dificuldades e buscar as melhorias ali. A gente tem um outro ponto também que vale destacar aqui, que é a Salles Barbosa, né? O que se transformou hoje é a Salles Barbosa. Eu tenho empresa hoje na Salles Barbosa e a gente vê o que era antes a Salles Barbosa, que você não conseguia transitar, era muita bagunça, era muitas barracas ali no centro, as pessoas tinham medo muitas das vezes de passar, insegurança, questão apertada. E hoje é bonito ver quando é Dia das Mães, festas juninas agora, Natal. Cara,
aquele mundo de gente, sabe? Naquela avenida que é larga, aquele calçadão ali. E você vê, de fato, que todos os empresários ali estão faturando, estão vendendo, estão comercializando, estão fazendo jus ao nome da cidade, né? Feira de Santana, né? Então, isso é algo muito importante. E pegando um gancho nisso, eu queria perguntar sobre a Marechal. Como é que tá esse processo da Marechal? Já foi inaugurado ali completo? Tá ainda para fazer? Tem alguma atualização pra gente sobre como tá o processo dentro da Marechal Deodoro? Cleison, o prefeito já teve uma reunião com o pessoal da Marechal e eu sei que existem alguns encaminhamentos, inclusive, se não me engano, são barracas, Márcia, é isso? São barracas que foram feitas de acordo com várias reuniões com os comerciantes, com os feirantes que estão instalados ali e que todos aprovaram e que o prefeito prometeu a implantação. Ao nosso colega Silvanei, parabéns pela condução dos trabalhos ali, porque é muito difícil a gente, no entendimento, quando eles acham que tem que sair, não, é ordenamento, né? Perfeito. O prefeito deixou bem claro isso, que é só uma melhoria para eles, não em momento algum ruptura ali das relações município e o feirante. Então, está sendo feito essa semana, SMT, nosso amigo Ricardo também está lá fazendo a parte de trânsito, ou seja, a sinalização nas vias ali do trânsito. Então, já está sendo feito isso e logo, logo, a gente vai ver o prefeito e Silvanei ali inaugurando e reinaugurando aquele espaço como a Feira Livre, que é a cidade de Feira de Santana, nasceu, como todos afirmaram aqui. Show. Perfeito. Antes da gente mudar o assunto aqui, eu vou fazer um parênteses, fazer uma fofoca do bem aqui. Vocês estão mais perto de Zé Ronaldo, eu fico incomodado, não, encantado com a energia dele, com a disposição dele, porque, pô, a idade que ele tem, mas o homem parece incansável. E ele tem uma parada que eu imagino que trabalhar com ele não seja tão fácil, porque ele tem um nível de exigência até com ele. Eu lembro, rapaz, tem muito tempo na comunidade, no Parque Getúlio Vargas, eu era presidente da comunidade lá e estava fazendo uma campanha política. E eu lembro que quando chegou no palanque, na hora dele falar, ele começou a citar o nome das ruas que ele tinha passado, citando o nome das ruas e falando que tava faltando poste, mandando o outro anotar e não sei o quê. Eu falei que... O homem, ele é muito focado, ele tem uma entrega de trabalho e eu acho que ninguém conhece Feira de Santana como ele. É comum isso no rádio também, a gente tá conversando lá e ele fala, não, nessa rua aí eu sei, é isso, isso e isso. Ou seja, até os problemas ele conhece, ele sabe, ele tem uma presença muito forte. E como tá trabalhando do lado desse motor que... Isso é o que eu falo, se vocês acharem que é diferente, vocês me corrijam também, porque é vocês que sabem mais do que eu, mas eu vejo um cara elétrico, um homem que não para, um homem que é movido ali É lógico que dá pra perceber que ele gosta do que faz, né? Porque se não gostasse, ele não ia ter tanto ânimo assim. Mas como é vocês estarem lado a lado com esse homem ligado no 220? Neto fica mais próximo dele, Neto tá ali todo dia colado, mas da minha parte eu gostaria muito de saber o que é que ele toma. O que é que ele toma? Pelo amor de Deus, porque... E ele ouve muito as pessoas, ele ouve muito e passa muito conhecimento, porque a expertise é dele. Mas Neto tá mais próximo, sabe falar melhor. Cleison, não tem como você trabalhar próximo do prefeito Zé Ronaldo e você não trabalhar muito. Contagia, né? Porque o exemplo arrasta. Então, o prefeito chega na prefeitura normalmente antes das 8 horas. Ele chega antes das 8 horas, ele chega antes da maioria dos servidores na prefeitura. Quando ele chega, ele já saiu com o motorista, já passou em algum local que está tendo alguma obra, numa pavimentação, ou na inauguração de uma escola, de uma creche, aí ele marca 7 da manhã. Então ele já passa, já chega na prefeitura 8 ou antes das 8. Ele sai depois das 12, ele chega 2 em ponto, ele sai entre 7, 7 e meia, 8, 8 e meia, depende do dia. E quando ele sai, muitas vezes ele ainda tem um compromisso na rua. Ou uma missa, ou uma reunião, ou um evento, alguma coisa. Então, o prefeito, ele seguramente trabalha de 14 a 16 horas por dia. Seguramente. Né? Depois que ele chega em casa, que ele janta tal, ele ainda pega o celular e ele vai trabalhar, ele leva coisa para casa, ele me manda mensagem 10 da noite, 11, me lembrar de fazer tal assunto, de marcar uma reunião com tal pessoa. Então, ele agora, como você falou,
A gente sente que ele faz aquilo com um amor muito grande. Ele gosta, né? Motivacional. Ele não conhece as ruas da cidade apenas, ele conhece as pessoas. As pessoas. Ele conhece as pessoas. Você sai com ele, você vai nos bairros, ele fala com as pessoas sabendo quem são as pessoas. Então, ele tem uma memória muito grande, ele tem uma capacidade administrativa muito grande. E eu digo que, assim, trabalhar próximo do prefeito, para mim, não tem sido só uma satisfação por estar próximo do prefeito, mas pelo que eu tenho aprendido ali de gestão. Né? Eu tenho encarado esse desafio e esse esforço como se eu estivesse fazendo uma pós-graduação em gestão pública. Porque o prefeito, ele não só trabalha muito, mas ele trabalha com ética. Sim. Com responsabilidade e responsabilidade de investimento. Sim. Eu sou testemunho, eu participo de 3, 4, 5 reuniões por dia com ele. E a gente vê a responsabilidade na gestão. Humanização. No empregado valor. Na economia que você faz em pequenas coisas, tipo aquela verba que você tem para utilizar no gabinete. Não, a gente não precisa desse valor. Reduz a metade. Então, um valor que você, né, entende insignificante para a realidade do município, mas que ele faz questão de mostrar, não, aqui tem gestão. Boa. Então, realmente é uma inspiração, né? É uma inspiração, é um aprendizado muito grande para nós. Encanta. O brilho nos olhos dele passa por todos os discípulos dele. E pegando um gancho aqui, que o nosso podcast ele é muito voltado para empreendedor, né? Empresário. Eu falo sempre que a gente tem a audiência muito qualificada, que quem assiste nosso podcast toda segunda-feira é empresário, é empreendedor. Se eu quisesse fazer conteúdo talvez para muita gente, talvez fosse mais humor, esporte, essa coisa. Mas aqui é para empreendedor, então empreendedor que está muito conectado. E vocês trouxeram uma coisa aqui que é muito forte, que é impossível você estar do lado dele e não trabalhar muito. Por quê? Porque uma coisa que eu falo muito, a empresa é o reflexo do líder. Então, a prefeitura é o reflexo do prefeito. E você que é empresário, você precisa ser o exemplo para o teu time. Se você não é exemplo para o teu time não vai trabalhar, teu time não vai performar. E isso aqui serve até para o secretário, porque se o secretário ele é referência, a equipe na secretaria dele não tem como não se inspirar, não se contagiar. Então, independente, se seja numa secretaria, numa prefeitura, ou na tua loja, ou na tua indústria, ou num time de futebol. Mas o líder vai ser sempre uma referência. E eu gosto de falar, as pessoas não vão fazer o que você fala, vai fazer o que você faz. Então, a melhor forma de liderar é pelo exemplo. Não é com a conversa apenas, é com as atitudes. As pessoas estão olhando o que você está fazendo e elas vão modelar você nesse sentido aí. Nós vamos falar sobre turismo agora, que eu quero conhecer um pouco aqui sobre esses pontos, até porque a Secretaria é de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico. Isso. Não é? Isso. Mas antes de falar do turismo, eu queria convidar para você que está aí nos acompanhando agora, para novembro, tá junto com a gente num grande evento que nós vamos fazer aqui na Bahia. Nós estamos trazendo aí Joel J, que é o maior nome em alta performance no Brasil. Joel J é autor best-seller. Joel J, ele é o host do podcast mais ouvido no Brasil em negócios e empreendedorismo, Spotify e YouTube. O maior podcast. Esse cara, ele soma nas redes sociais dele mais de 10 milhões de seguidores. Imagine o tamanho, a potência. E eu comecei a ser mentorado de Joel há 2 anos atrás. E quando eu comecei, algumas pessoas me disseram que eu ia morar em São Paulo, ia morar em Alphaville. E isso me incomodou, porque eu gosto muito de Feira de Santana, eu gosto muito da Bahia, eu sou apaixonado pelo Nordeste. E as pessoas falavam assim, mas as pessoas não vão dar valor, só vai dar valor o que é de fora. Eu falei, é isso que tem que acabar. Essa síndrome de vira-lata, que só é bom o que é de fora, o que é nosso não tem valor. E eu fui contra essa prática, o que as pessoas acham que você tem que sair para que as pessoas deem valor. Graças a Deus a gente tem um reconhecimento muito grande aqui na cidade, no nosso estado. E a gente está fazendo um movimento justamente contrário. Ao invés de eu ir para São Paulo, Joel tá vindo para Bahia. Então é esse movimento que a gente está querendo trazer e fortalecer para que o baiano, o nordestino, de um modo geral, ele tenha orgulho, sabe? Às vezes a gente valoriza muito o que é de fora. Eu vou até citar uma história aqui para vocês que é uma história real, mas ela é carregada de um preconceito que me incomodou. Eu recebi um prêmio lá com destaque lá dentro do grupo de mentores, tinham 150 empresários,
E um colega, ele veio me parabenizar e disse o seguinte, ele falou, pô, velho, eu admiro você. Mesmo você sendo baiano, falando desse jeito, você sobe no palco e dá seu recado. E eu não sei se eu abraçava ele ou se eu dava um pau nele, né? Porque, tipo, é uma fala, é um elogio carregado de preconceito. Pô, mesmo você sendo baiano, como assim? Falando desse jeito, então é uma fala de preconceito, mas que pra mim eu não me vitimizo com isso, pelo contrário, a gente faz com que os nossos resultados falem por nós. E é isso que a gente está fazendo e esse evento em novembro, ele vai realmente mostrar a potência que é a Bahia. Por isso que o nome é Bahia Potência Empresarial, o nome do evento, Bahia Potência Empresarial, para mostrar a potência que é a Bahia para os baianos e para todo o Brasil. O Brasil vai ver uma experiência de um evento no Centro de Convenções em Salvador como ele nunca viu. A gente está pensando em algo assim muito, muito especial. Os ingressos ainda não estão vendendo, aguardem, porque a gente já vai lançar, mas já está tudo certo, já está tudo contratado, a equipe está preparando o grande lançamento aí. Mas voltando para cá, eu queria agora, Márcia, traz um pouco dos principais pontos do turismo de Feira de Santana. A Neta até trouxe uma ponta já, que é o turismo comercial, né? Que eu acredito, negócios. De negócios, sim. Isso, turismo de negócios. Mas o que mais nós temos de turismo em Feira de Santana? Você convidou a todos para ir para o Centro de Convenções de Salvador, para a Joel J. Isso. E aí eu pergunto, quando você vai trazer aqui? Para aqui, para o Centro de Convenções daqui. E aí eu desafio você a trazer ele para aqui. Então, antes de responder essa pergunta, eu vou te dizer por que eu não trouxe ele para cá. Sim. O nosso centro de convenções aqui, ele tem capacidade para 700 pessoas. Isso. E isso aqui para mim é um bate-papo. Eu trago esse conteúdo para quem acompanha a gente. Joel J foi um desafio muito grande. Ele hoje, ele é o segundo cachê mais caro do Brasil. Ele só perde para Flávio Augusto. Sim. Então, ele é um cachê, um valor muito alto, que a gente precisa de quantidade de pessoas, de volume, para a gente diluir para o custo aí, 2.000 pessoas. Então, por esse motivo. Entendi. Mas é lógico que eu queria tá fazendo aqui. Inclusive, eu ainda estou cogitando fazer um outro evento com essa capacidade de 700 pessoas aqui para o Centro de Convenções de Feira de Santana. E aí é que a gente vê que precisa de um centro de convenções para 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. Era onde eu queria chegar. A gente precisa. Que a gente perde. Não agrega. Na área de esporte, como na área de esporte, do turismo, de esporte, o nosso turismo, nós temos um plano de turismo, negócios. Mas tem o turismo de saúde e hoje o turismo de esporte que está crescendo. Sim. A gente conseguiu aí na Smash um campeonato de tênis internacional, onde foram mais de 10 milhões de visualizações naquela partida, na final da partida de tênis. E com isso, a gente entende que corridas internacionais e nacionais que tem aqui é o que está fazendo o turismo. Então, o turismo de esporte precisa ser melhor trabalhado em nossa cidade, porque está sendo naturalmente atraído para esse turismo. Mas o turismo de negócios ainda é nosso, pelo menos nos players turísticos, que são os hotéis, os restaurantes, os bares, as locadoras, elas demonstram isso com números. Durante a micareta, durante São João, 30 milhões foi um incremento na micareta, 7 milhões no São João, na festa junina, e agora temos a Expofeira, logo depois temos o Natal Encantado. A cidade do interior e do país que mais tem eventos se chama Feira de Santana. A gente fez agora a Festa do Vaqueiro, né? Agora já vai ter a Expofeira. E onde nós realmente... Aí eu volto novamente. Feiraguai tem 684 boxes. O Shopping Popular, 894 boxes. Imagine aí quantos CNPJs são. Aí você vai na Jusceib, quantas empresas você abre em um dia em Feira de Santana. Se você contar os 30 dias do mês, não são 30 dias que a Jusceib funciona, são 24, mas seriam, em média, 10 por dia.
tirando os outros 5 dias que não quase são 20. úteis, quase 20 por dia. Então, empresas abertas com CNPJ em Feira de Santana. A gente tem esse número de janeiro a maio, foram 1.500 empresas abertas em feira, onde a gente tem um universo de MEI de mais de 90% MEI, e micro e pequenas empresas, e nesses 90% a gente entende é que está o valor da economia da nossa cidade. Tem grandes indústrias, todas em expansão, todas. Aí é a parte de desenvolvimento econômico. As maiores indústrias que não tem no Nordeste estão aqui. A Placo, Nordeste, Sangoban está aqui. A Xpert, que hoje estivemos lá, eles estão com 800 funcionários, vão para 1.500. Hoje teve o presidente da FIEB aí, o secretário de Estado, Ângelo Almeida, também aí, onde certificamos via Senai 20 colaboradores para eles, mas eles vão para mais 800. Então, esses 20 foi só na solenidade, na celebração, onde nós, com um convênio com o Senai, levamos o Senai para o Shopping Popular. E a escola está sendo lá no Shopping Popular. O Senai está com a unidade lá, fazendo esse trabalho entre indústria, com bolsa de R$600. Então, a Belgo vai crescer também, duplicar. A Vipal Borrachas, duplicar. A Placo, quadruplicar. Tanto a planta como as vagas. E outras indústrias de nome internacional também. E aí a gente vê a MEI, 90%. E essas? A gente entende que as indústrias e o comércio e serviço, quando a gente fala comércio, o comércio está ali com serviço. Sim. O serviço fica um pouco perdido porque a gente tem entidades empresariais que representam o comércio, o CDL, a CEFES e Sicomércio, e tem entidades empresariais que representam a indústria, que é o CIFES, FIEB, CIFES em Feira de Santana e FIEB na Bahia, no estado. E o serviço está além, ele caminha entre a indústria e o comércio, as entidades do comércio. Por quê? Serviços tem logística, que está mais com indústria. E tem também a parte de autônomos, tem a parte de call center, que a gente tem aí a Atento e a Tel, com mais de 7.000 funcionários, Atento, e vai crescer mais na nossa cidade. Então, a gente entende que comércio e serviços estão juntos, e o Brasil todo, serviços está mais, é o que está crescendo agora. Então, só fazer um resumo assim, a gente sabe que temos 65.000 empresas na nossa cidade, onde 65 mil. 65 mil. Onde 147, você falou 650 mil habitantes. 147 mil são seletistas. O CAGED. Isso é a informação do CAGED. Então, a gente não tem tantos desempregados. A gente ofertou esse primeiro semestre mais de 3.500 vagas e 3.684 novos empregos foram gerados nesse primeiro semestre. Eu ia falar sobre isso, sobre essa questão, porque eu queria entender um pouco da tua visão nisso, porque eu tenho conversado com alguns empresários, inclusive dentro da associação comercial, tem muitos empresários com vaga aberta e não está conseguindo preencher. E eu tô com esse sentimento e eu queria ouvir de vocês. Isso é real? Porque, tipo assim, tem muitas empresas que não estão conseguindo achar trabalhador. No sul do país está a crise da mão de obra, e principalmente qualificada, e lá tem qualificada, está muito maior. A gente está conseguindo, o Nordeste, a Bahia, principalmente, atrair empresas instaladas no sul do país para aqui. Sim. Os sites estão vindo para a Feira de Santana. E quando você fala, a Feira de Santana está tendo dificuldade de mão de obra qualificada. E a Casa do Trabalhador, que é um dos equipamentos da SETDEC, que está junto com a nossa secretaria, está fazendo qualificação gratuita na área de informática, na área de comportamento, na área de gestão também. Boa. Então, a gente está fazendo um trabalho de qualificação, porque a gente tem um cadastro, tem dificuldade? Tem. Porque não tem qualificação. Então, a gente entendeu já isso e está fazendo uma parte de qualificação. Lei de qualificação a gente vai implementar ainda esse semestre. O prefeito cobra. Lei de inovação também a gente vai implementar nesse semestre, porque a gente tem
outros projetos na área de inovação, ecossistema de inovação, hub, startups. A gente tem outros projetos nessa área, como polo tecnológico. E também a Lei de Liberdade Econômica, que é um pleito do comércio e serviços. Sim. Então, a gente vai implementar a Lei de Liberdade Econômica para ser marcos regulatórios do nosso município. Excelente. Tem muito trabalho, né? Muito. Mas é bom, o prefeito exige, e a sociedade, as instituições que trazem renda para essa cidade, as empresas que trazem renda também têm essa demanda. Ô Neto, falando um pouco do turismo aqui, pegando um gancho aqui, como você é presidente da Unagro, fala um pouco sobre a importância da Expofeira, que eu acho que a gente vai viver aí também, se tiver alguns números desse evento, e se traz também a data, quando é que vai ser também, para a gente poder, de certa forma, até promover esse encontro, né? A Expofeira vai acontecer no dia 7. Acaba sendo mais turismo, passeio, lazer, ou tem muitos negócios fechados? Porque, tipo assim, eu acabo acompanhando do outro lado, né? Como eu não tenho nenhum envolvimento com boi, cavalo, carneiro, existem muitos negócios ali também, ou é mais uma coisa mais de lazer? Não, existem muitos negócios ali. A feira vai acontecer, a Expofeira, do dia 7 ao dia 14 de setembro. Tá? A Expofeira hoje, depois da feira de Luiz Eduardo Magalhães, da Bahia Farm Show, eu penso que é a maior exposição da Bahia. Né? Nós temos uma exposição grande em Tapetinga e temos a Fenagro em Salvador. Sim. Mas a Expofeira, até pela localização de Feira de Santana, por esse entroncamento, a facilidade de acesso, por estar mais próximo ali do Portal do Sertão, né? Da onde tem as propriedades rurais. Então, tudo isso propicia a questão de você deslocar os animais para o parque. Então, é uma feira que a cidade abraça muito. Você vê que nós ficamos 4 anos sem ter a Expofeira e tivemos de volta no ano passado. Sucesso. E foi recorde de público. Mais de 65 mil pessoas. A Unagro estava, exatamente, a Unagro estava com stand lá. E eu me recordo que no domingo eu tive que ir lá, porque eu estava com a pessoa no stand, tive que levar lá. Eu lembro, não estava conseguindo entrar de carro. Não, foi uma loucura. Eu tentei ir pela noite, agora. E aí não consegui chegar, voltei, fui pela BR, parei o carro do outro lado, atravessei pela plataforma, pela passarela. Tinha que estar com muita vontade. Não, eu tinha que levar valor para a pessoa que estava no stand almoçar. Sim. Então eu tinha que ir de qualquer forma. Sim. E ver, dar uma olhada também no stand. Sim. Então, foi uma dificuldade para chegar. Era gente demais. Então, você vê que a cidade gosta da exposição, da Expofeira. Então, você tem o turismo ali, você tem um lazer. Sim. Você vê as crianças montando no pônei, passeando, olhando os animais. Você vai ter o Timpene esse ano, inclusive a final do Campeonato Baiano de Timpene. E aqui eu mando um abraço para todo o pessoal do campeonato, que eu fiz parte do Timpene, saí tem uns 2 anos. Então eu vou mandar um abraço para o vaqueiro Silvio Santos também, que é mestre lá no Timpene, vai ganhar esse negócio. Pois é. Dr. Cláudio Rocha, tem muita gente, Gabriel Porto, que estão fazendo aí essa festa. Caramba. E fazem parte, impulsionam esse esporte. É um esporte que atrai muita gente, muito competidor. Abrilhanta a festa, é uma opção a mais, as pessoas gostam de ver. Esse esporte é antigo ou é novo? Porque pra mim ele é novo, ficou conhecido mais recente, mas eu não sei se era o ambiente que às vezes... Os esportes de... É porque assim, os esportes de apartação de gado nasceu lá em cima, nos Estados Unidos, e depois entrou no Brasil pelo sul do país. Aqui no Nordeste, nossa cultura era mais de vaquejada. Vaquejada, isso. Né? Aí aos poucos, como é um esporte que assim, a família gosta de ir, é um esporte mais tranquilo, são provas mais curtas, às vezes você começa uma prova de manhã, à tarde já termina, então acaba que agrega mais a família, e as pessoas foram aderindo, e hoje ele realmente se fortaleceu aqui no Nordeste. Então a feira é uma feira que contempla muito o turismo, o passeio das pessoas, mas também que gera muito negócio. Você vai ter diversas raças lá, questão de julgamentos, de equino, de bovinos, né? E a ideia é que ano a ano a gente consiga tá fortalecendo ainda mais. Ainda semana passada tivemos uma reunião, o prefeito, o secretário de Agricultura e representantes das raças, justamente ouvindo as reivindicações, né? Os critérios de julgamento, para ser um julgamento oficial, para ser aceito nacionalmente, o ranking, o que é que precisa, qual é o custo de deslocamento desses juízes, tudo isso para a gente entender essa demanda e a capacidade financeira do município de atender
a essas necessidades. E lá vão ter instituições financeiras que já com esse viés, que é o Banco do Nordeste, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, onde o maior negócio que agrega ali é a venda do sêmen, né? Que ninguém imagina. Tanto dos animais que todos têm qualidade, de primeira qualidade, um ranking que tem aqui, não é você que entende melhor, Neto. Mas eu sei que ali o negócio maior, o ano passado, passou de 70 milhões. Foi. De negócios fechados. Então, esse negócio do sêmen, da reprodução, via o Bradesco tem também, né? Tem todo um sistema financeiro por trás disso. Isso faz e que parte, a gente não visualiza. Faz parte desse melhoramento genético que você passa em todas as raças. Tanto equinos, como também a parte de bovinos. Hoje, a pessoa, mesmo que seja para corte, mas quer criar o animal bom, de muita qualidade. Porque você pode fazer um semi-confinamento. Então, o semi-confinamento ele gera um custo para o produtor. E quando você tem um animal de grande qualidade, aquele animal responde muito mais. Aquela alimentação que você bota, aquele suporte, aquele volumoso de qualidade. Então, quando você tem um animal de qualidade, ele responde mais. Né? Ele engorda mais rápido. Você consegue finalizar o animal para estar pronto para o abate muito mais rápido. Né? É um animal precoce. Então, hoje, todas as raças estão procurando melhorar geneticamente a qualidade dos rebanhos. E também, antes de virar a página do capítulo de eventos, a Expofeira começa no dia 7, que é o domingo. No dia 6... no sábado, nós teremos o terceiro grande evento da Unagro, aqui em Feira de Santana, que será no Cajueiro Convenções. Vai ser um evento que começará às 8h30, com um café da manhã para os produtores. Teve ano passado, não foi? Teve ano passado. Esse é o terceiro. E teremos o café da manhã para receber os produtores. O evento começa, as palestras às 9 horas, tá? E vai até às 12h30. Traremos 2 palestrantes de fora do estado. O objetivo desse evento, Neto, é o que? Conscientizar, formar? O objetivo do nosso evento, como um dos objetivos da nossa instituição, é unir o produtor. Tá. Criar um ambiente... Não deixar a galera solta, né? Mostrar que a força está ali no associativismo. Que era característico, e levou um tempo sendo característico do segmento produtor rural. Houve um distanciamento do produtor. Cada um tomava conta muito do seu negócio, da sua fase, da sua produção. E nós criamos com a Unagro um ambiente de interação do produtor. Boa. E com isso, nós estamos conseguindo resolver com mais facilidade, com essa união, resolver os problemas que assolam o setor. Perfeito. Então o evento é isso, nós vamos trazer palestrantes com informação de qualidade, seja questão de geopolítica, tendências, mercado, né? mercado do boi atual, mercado do boi futuro, né? Essa questão política que envolve todo o planeta, não é o país, é o planeta. Que deixa todo mundo lá nos seus cantos de preocupado, inseguro. Exatamente. De que forma que isso vai impactar no segmento do agronegócio, da pecuária, da agricultura. Né? Então, o nosso evento é com esse objetivo. Pegando um gancho nisso aí que você trouxe da Unagro, a gente vê a importância disso numa associação comercial, né, de uma CDL, do Cicomércio, e às vezes eu falo isso aqui porque tem muita audiência aqui dos empresários, mas que eles não estão associados. E quando você não está associado, você está sozinho. Às vezes você fica lá e eu falo, não tem nenhuma profissão mais solitária do que o empresário. Ele fica sozinho, por isso que às vezes ele não dorme, porque à noite ele tá lá pensando com 300 mil pensamentos. E às vezes ele precisa entender que o teu problema já foi problema de alguém, ou hoje é problema de alguém também. E se você ficar sozinho tentando buscar a solução, vai ser muito mais difícil e talvez você não encontre essa solução. Essa solução, ela tá muito mais acessível num grupo, num time. E o empresário desunido, seja no agro, seja em qualquer área, você estiver desunido, você estiver sozinho, você é frágil, você é fraco, você não tem força, você não tem representatividade. Então, aproveitar aqui e deixar esse alerta aí. Eu acho que a galera do agro tá dentro da Unagro, mas se tiver alguém ainda desgarrado, se tiver alguma ovelha desgarrada, tem que vir, certeza, né? Não, Feira, você até tem noção. Vamos deixar o contato também, Neto, ou rede social, porque de repente aqui a gente tá na internet, então YouTube, Instagram, Spotify, certo. De repente um corte desse vai chegar em pessoas que não sabia e aí precisa estar conectado. Sim, o nosso telefone de contato, que é também o WhatsApp, é 75-3625-1286. Então pode fazer o contato, dizer de que região da Bahia que nós vamos orientar, né, na inclusão do grupo da associação no núcleo mais próximo da região onde ele tem propriedade rural. Tá? E o nosso Instagram é o Unagro Bahia. Unagro Bahia. Pra você ter uma noção, em Feira de Santana, hoje, no núcleo de Feira de Santana,
Nós começamos há 3 anos atrás com 30 produtores no grupo do WhatsApp. Hoje nós temos 860 produtores no 30? grupo de Feira de Santana. Olha pra isso. De Feira de Santana. Parabéns, cara. Que liderança. E ainda dizem que a pecuária não está em Feira de Santana. Tá? Temos um frigorífico. Forte. Temos um frigorífico que é uma concessão. Exato. É uma concessão do município. Vivemos um momento, né? Nós temos hoje a Unagro. E temos também o retorno da Copa Feira, que estava aí meio adormecida, vamos dizer assim, né? Por dificuldades, não sei, de gestão e também algumas questões financeiras. Mas houve o quê? Com a união da Unagro, aquilo ali se tornou um ambiente de discussão, gerou a intenção de se restabelecer, teve a iniciativa das pessoas que compõem a nova direção mais de 2.000 associados. A nova direção da Copa Feira, e aí se juntaram, fizeram assembleia, reassumiram, fizeram eleição e estão fazendo aí muita coisa em pouco tempo. Estão fazendo reforma de sede, muitas intervenções no frigorífico Frifeira, que está batendo recorde aí de moderno, a gente precisa conhecer. Eles aproveitam até o sangue. O sangue. Para N produtos, inclusive de beleza, de cosmética, e eles aproveitam tudo do animal. Então é muito moderno o frigorífico daqui, não é? Muito, muito. Abate mais de 500 cabeças dia. O frigorífico, o Frifeira, que é o frigorífico que pertence à Copa Feira, hoje ele já está automatizado. Você consegue, seu boi é abatido, você consegue ver de casa. Acompanhar aquilo ali. Sério? Ninguém imagina. Eles estão fazendo várias intervenções tudo isso fruto da união. Isso é da prefeitura? Não, isso é privado? Não, isso é da Copa Feira. Da Copa Feira. Da Copa Feira. Entendi. Que bacana. Excelente, é bom um podcast desse porque a gente fica sabendo de um bocado de coisa, né? Que às vezes a gente tá dentro da cidade, tá inserido e a gente não tem a dimensão do tamanho da força que é. Vou até parabenizar aqui a nova diretoria da Copa Feira, que tá fazendo esse trabalho, né? A presidência é Beto Falcão. Também parabenizo o Beto Falcão, então, ele agregou. São iniciativas, né? Que vêm de uma união da classe, mas precisa existir a iniciativa das pessoas para que realmente as coisas aconteçam. Sim. Boa. Vamos agora falar de desenvolvimento econômico, né? Sim. Já falamos um pouco agora do turismo, agora vamos dar um foco agora melhor nessa questão do desenvolvimento econômico, e aqui tem uma coisa que é interessante, né? Feira de Santana é o maior centro comercial do interior do Nordeste. Não é da Bahia, é do interior do Nordeste. Atende mais de 2 milhões de consumidores na região metropolitana e de cidades vizinhas. Caramba. Forte presença aí, ó. Atacarejo, Açaí, Economarte, Mineirão. Inclusive, já uma curiosidade aqui, né? Porque Mateus, que tem de um ano, 2 pra cá, várias unidades. Um crescimento absurdo, né? Várias unidades. Isso é devido a consultoria que eles fazem, sabe que Feira de Santana tem potencial. Então eles, Gabriela, Mangabeira, né? Que tá muito Minha Casa Minha Vida, que mais não sei quantas unidades para Feira de Santana. O prefeito acabou de assinar agora 208, né? Unidade junto com as construtoras ali, em Minha Casa Minha Vida. Então, eles estudam a viabilidade econômica e não estão aqui à toa. Então, todos estão na 3ª unidade e daqui para o final do ano ainda tem mais umas 4 ou 6 unidades aí. Mas essas redes, eu penso que é uma tendência nacional. Sim. Né? Porque você vê, esses atacados eles são muito grandes e compram em quantidade. Eles têm quantidade absurda. Estar espalhados, né, estrategicamente para poder... Exatamente. Então, o que acontece? Antigamente, quando você tinha os supermercados maiores, você não tinha essa condição de preço que esses atacados têm hoje. Então, aquele pessoal de bairro, eles acabavam frequentando os mercadinhos menores. Hoje não. Hoje você vai nesses atacados, você vê pessoas de todas as classes sociais. Por quê? Porque ali tem preço. Ali tem preço. Sim. Né? Então, é um estilo de mercado que toda a população de classe A, B, C, D acessa e sabe que ali tem preço, tem condição de pagamento, de compra. Então, a demanda se torna muito grande. Verdade. E aí, falando dessa questão aqui do tamanho, né, de Feira de Santana, eu também construo, né? E eu tô no grupo lá dos pequenos construtores, e eu vejo que os pequenos construtores têm vários, é um grupo gigante, tá todo mundo construindo 3 casas, 10 casas, 15, 5, 8, 2,
E tem mais as grandes construtoras da nossa cidade também, né? Então o segmento da construção civil também é algo que é muito forte. Está dentro dessa secretaria também? Construção civil, Sim. sim, que é desenvolvimento econômico. A SEDU é a liberação para a construção. Isso. E desenvolvimento econômico. Que é muito forte também esse segmento também, né? Muito. Feira de Santana é fechado, eles são excepcionais na excelência do que eles constroem, que não deixa ninguém de fora. Eles conseguiram botar muitos para fora. Quem chega aqui tentando, eles conseguem. Eu entendo que eles estão à frente do tempo, os construtores daqui. Sim, e estão antenados, né? Se conseguissem botar o pé lá fora, eles passavam de lá de fora. Lá fora é o sul do país. Eles conseguiam, porque as dificuldades a gente sabe que no Nordeste são maiores, né? Sim. Pela questão climática, pelo IDH da população. Então, entendemos que é um desafio para esses construtores e eles são guerreiros. E hoje aí, graças a Deus, nossas construtoras daqui, eu não sabia que você era construtor. Eu construo também, mas construo menos, na verdade. Eu é mais um braço, a ideia nossa é criar um ecossistema, né, de negócios. Então a gente tem as lojas, a gente tem a fábrica, aí tem a imobiliária e tem um braço lá na construção civil. Mas como um investimento. Ótimo, é um empreendedor. É trabalhar o desenvolvimento, né? Como eu atuo com o podcast, né? Entrevistando, conversando, dialogando com o empreendedorismo, eu gosto disso. Isso eu falo, é minha cachaça, sabe? Quando você... tanto que quem não gosta muito não consegue conversar, né? Porque você vê o final de semana, às vezes, num lazer nosso, você tá falando de negócio, você tá falando de business. E as pessoas acham que isso é ruim, você trabalha. Não, você tá feliz, você gosta daquilo ali. Então eu gosto de fazer isso. E hoje, como eu tô atuando muito com treinamentos também direto para empresário, porque eu defendo que empresário aprende com empresário. Eu fiz faculdade de administração, mas infelizmente eu não aprendi a ser empresário na faculdade. Eu não aprendi a ser empresário. Quando eu contratei a mentoria de Flávio Augusto, de Joel J, é porque eu vi que eles estavam num nível de mentalidade de empresário que eu não tinha. De equity, de escala, que eu não tinha esse nível de mentalidade. Eu tinha um nível de mentalidade menor. Então eu preciso acessar esses caras para eu poder acessar um novo modelo de negócio. Porque a gente vê as inovações em diversas áreas, um Uber, um ANB, várias formas de negócios, e você não pode ficar presa, limitada naquela forma ali somente. E hoje, dentro da nossa mentoria, o que a gente busca muito entregar para o empresário é ele procurar as oportunidades de negócios que está do lado dele e que ele não vê. Porque o empresário que ele está preso na operação, ele está tão apagando incêndio que o dinheiro tá passando do lado dele e ele não consegue enxergar. Sim. Aquilo que você falou na estante do boi aí, eu vou citar um exemplo. Antigamente houve um tempo que uma galera pegava o boi ali só pra carne e talvez o couro e descartava um monte de coisa. E aí a evolução vai vindo e não aproveita isso, aproveita aquilo. E hoje dentro dos negócios, será que o empresário também não tá deixando muitas oportunidades de faturar mais, de ganhar mais, de ter mais lucro? Então é ter esse acesso que faz a gente começar a pensar dessa forma, sabe? Então, é visão. E aí a proposta é justamente essa, ampliar a visão empreendedora. E essa visão, ela tá muito atrelada ao ambiente, às conexões. É um pouco daquilo que você falou de Zé Ronaldo. Não tem como você não estar perto de uma pessoa que tem visão e não aprender, pô. E o contrário é verdadeiro. Se você estiver num ambiente que ele não agrega muito, você vai ficar sempre ali, mais ou menos ali naquele nível ali, e acaba não crescendo muito. E aí a gente fala aqui do Feiraguai, né? Do MAP, que é o Mercado de Artes Popular, inclusive a LS Joias, que é a nossa empresa, né? Que é a joalheria hoje mais antiga da cidade. LS Joias, 1990. Parabéns. É uma sucessão aí, meu pai. E a história de meu pai eu falo assim, eu sigo vários mentores, me inspiro em muitos deles, mas o maior líder pra mim é meu pai. Porque meu pai foi camelô, pô, ali na esquina da Marechal, ali onde era a Pernambucana. Sim. Ali naquela esquina ali. E ele foi camelô ali, ele pegava feira ali, pegava feira em Santa Amaro, pegava feira em Santo Estevão. E foi trabalhando como camelô, depois foi pro centro de abastecimento, montou um box no centro de abastecimento. Vendia o quê? Bijuteria. Não, meu pai não conheceu outro segmento, não. Meu pai tem um sentimento de dívida com o ramo, com o segmento dele. Eu acho que se ele pensar em fazer um outro segmento, ele vai ser
ele vai estar traindo os brincos. E teve uma época que os folheados, né, deram um boom. Decolou. Gente, ali foi muito bom para Feira de Santana também, que tinha esse... Sim, Feira de Santana cresceu muito nisso aí. Inclusive, Feira de Santana é tão ousada que eu não sei se vocês sabem, mas Edinaldo Freire, que Sim. é do Jardim Celestial, Edinaldo tinha loja de joias e tinha fábrica. Tinha. Isso em 80. Ali junto Edinaldo no Caruá, já tinha né? fábrica de joias aqui. Loja, Imagine. Coisa que hoje ainda é moderna, que às vezes nem todo mundo tem acesso, que está lá mais no sul e sudeste. Importava E também ele- da Itália muito, né? Muita coisa. Prata italiana. Prata, eu me lembro dessa época. Foi Já- moda, era moda. Você chegou a vender ou era só consumir, Márcia? A gente não era revendedora, a gente pegava de um português e vendia em atacado para... Era sacoleira que chamava? Sacoleira mesmo, Revendedora. as revendedoras. Revendedoras, Aham. isso. A gente chegou. Ó, que massa. Agora, um detalhe que eu tô lembrando aqui sobre esse ambiente de investimento e empreendedorismo para a cidade. Logo no início da gestão, talvez fevereiro ali, nós fomos convidados, Márcia estava presente também, para uma reunião onde estavam lá os representantes das entidades Sim. de classe aqui de Feira de Santana. E nós fomos lá e lá foi colocado na mesa situações que aquelas pessoas entendiam que burocratizava a abertura de novas empresas, de Sei. novos empreendimentos. Inclusive, o prefeito foi convidado, pediu que nós o representássemos e Isso. pegasse lá todas as informações. Nós solicitamos que o pessoal compilasse aquilo em um documento, num ofício, Sim. representado pelas entidades, e oficiasse a prefeitura. Isso foi feito. Nós já tivemos uma reunião do prefeito com secretários de áreas que tem alguma coisa relacionada àqueles assuntos como SEDU, planejamento, ambiente. procuradoria, meio ambiente, Saúde. sentamos, ele leu ponto a ponto do que foi sugerido ali Sim. de algum tipo de modificação, de adequação, pediu que as secretarias fizessem um resumo daquilo que foi colocado, Olha aí. se tem algo daquilo ali que vai de encontro a alguma legislação municipal, estadual, Sim. federal, e o que é que está livre para ser adequado, para voltar, para ele poder determinar as deliberações. Então, a gestão tem esse olhar de desburocratizar o investimento em Feira de Santana. Aquilo que você falou da questão do cara chega de fora, que quer ser recepcionado, ele não pode encontrar dificuldade. Ele tem que encontrar facilidade aqui. O caminho aberto, um terreno fértil. Não Vem adianta pra a cá. gente ter tudo de bom, localização, entroncamento, ambiente comercial, mas o cara chegar e encontrar dificuldade. Não é? Mas isso aí que você trouxe é um bom destaque, cara. E eu presenciei isso com os pequenos construtores também. Porque estavam tendo muita reclamação e conversa com a SEDU, com isso, com aquilo. Zé Ronaldo, isso foi em maio ou foi em abril, Zé Ronaldo fez uma reunião com os pequenos construtores Foi. e trouxe uns 10 secretários. Depois eu cheguei no grupo dos pequenos construtores e descasquei, porque eu falei, cara, olha o que o prefeito parou a cidade, pô. Ele parou ali, junto com todos os secretários expedidos, todos das secretarias ligadas ali, para ouvir as demandas. Então, isso é falar não apenas com palavras, mas com atitudes, com ação, gestos. com ação. De tipo, estamos aqui, vamos fazer. É o que tá travando o crescimento e o desenvolvimento da cidade. Tragam. A gente vai resolver. É com essa secretaria, é com essa, Foi ou é a assim unção. mesmo. Rapaz, Não foi, Neto? Cleison, aquilo nós, foi... nós estamos iniciando agosto. Me disse, o empresário que é importante. Caramba. Nós estamos iniciando agosto. Nós já tivemos em Feira de Santana, Micareta, São João, diversos eventos menores. E se você procurar em todos os segmentos, praticamente todos, pode Sim. ter faltado algum muito pontual. O prefeito já reuniu com todos os segmentos. É verdade Ambulante, mesmo, é centro de verdade. abastecimento, Feirante. feirinha da estação, empresariado Visitou várias todos. vezes, pequeno produtor, empresa do segmento de tecnologia de internet. Todos já foram reunidos com o prefeito, já colocaram as posições, os pontos sensíveis que entendem que precisa ser melhorado. O prefeito já submeteu isso ao secretário das pastas. E ele diligencia logo, E isso imediatamente. tudo está sendo tramitado. O que já não foi feito, está fazendo e está projetado para fazer. E a gente já sabe que a SEDU está modernizando, está sistematizando, Uhum. porque entende que o gargalo era isso. Sim. Então, está Já sistematizando. identificou e já tá resolvendo. A SEMAN também, contratações de engenheiro. Eu sei que ele já diligenciou e os secretários das pastas, incluindo nós, estamos tomando as devidas providências, porque ele quer isso em curto prazo, sendo executado com o menor tempo possível para a abertura de uma empresa e funcionamento da empresa.
Isso é muito bom, né? Para vocês que vivem também como empresário do outro lado, a gente sabe o quanto que isso é importante, né? O empresário, ele tá ali fazendo investimento, tá comprando máquina, tá fazendo isso, tá fazendo... Tem pé dinheiro. Verdade. E é bom, esse podcast está sendo muito especial. Porque, tipo assim, às vezes o empresário de lá, ele acha que vocês não têm esse sentimento, ou às vezes acha que a pessoa não está preocupada. E há essa preocupação, há esse sentimento de fato, de querer agilizar, de querer resolver. E eu falo isso não por apenas falando isso de vocês, mas é que vocês sabem, vocês estão no setor público e sabem. Culturalmente, as pessoas amam falar mal. Sabe? É do mesmo jeito que eu falo de empresário também. As pessoas, foi implantada uma cultura onde o empresário muitas vezes é sonegador, que o empresário é explorador de mão de obra. Então, é uma questão cultural que precisa ser mudada, modificada, sabe? Marcelo Alexandrino é que fala, coloca-se o empresário como marginal, onde nós é que trazemos renda, gera emprego, desenvolvimento. E emprego para qualquer lugar que tenha empresário. Local algum sobrevive sem um empresário, gente. Perfeito. O empresário é que traz a riqueza para o município. E a gestão pública, com políticas públicas como essa do prefeito Zé Ronaldo, é que traz o desenvolvimento, olhar, né? Esse olhar. E humanizado, tá? Sim. Ele tem um lado humanizado que é o diferencial dele. Muito forte. E essa abertura dele também, né, de atender todo mundo, de ouvir, então isso faz um diferencial realmente muito grande. Ele é muito acessível. Uma das primeiras Eu acho que isso dificulta bastante a agenda dele, a vida dele. E a nossa. A nossa pra arrumar. Ele quer atender todo mundo. Uma das primeiras ações que ele fez quando chegou no gabinete... Eu imagino. Tinha um painel com adesivo da prefeitura que ficava na frente da porta da sala dele. Uhum. Então, ele entrava nesse painel para entrar na sala dele. Era um corredor. Transformava no corredor, mas quem estava na sala de reunião ali, aguardando para falar com ele, não via a porta da sala dele. Sei. Ele falou, tira isso, bota no fundo, no outro lado, e aí pega a minha cadeira da mesa de reunião, joga pro outro lado, porque eu gosto de a porta de minha sala aberta aqui, de frente para todo mundo. Ele levanta direto, né? Pra ir ver ele abre a porta, olha quem tá ali, aí chama um, chama outro. Daqui a pouco eu falo com você e tal. Ele gosta assim. E às vezes ele vai pra lá fazer a reunião lá junto com Não tem essa distância. Não tem distância, entendeu? Ele é muito acessível. É do povo mesmo. Mas isso dá trabalho pra ele. E dá trabalho pra vocês. E pra administrar essa agenda aí. Você falou de academia, 4 horas da manhã quando você consegue fazer? Academia, não, eu acordo 4h30 e vou e chego na academia 5. Mesmo? Chego na academia 5, malho. E dorme que horas, querido? Durmo 11h30. Caramba. Aí acordo 4h30, vou pra academia 5, chego 6. Por que você não malhar esse horário, Cleiton? Eu não malho. Não malho. E assim, me faz um bem muito grande. Eu também prefiro malhar de manhã também, porque quando eu deixo pra malhar durante o dia, não dá. Não dá. Mas aí você acaba surgindo, surge uma outra demanda, você passa por cima, não vai. Então eu falei, olha, o meu horário de malhar é de 5 a 6, é o tempo que eu tenho. Isso. E eu não deixo de ir. Eu não negocio isso. Não, é inegociável. Eu vou todos os dias, segunda a sexta, e me sinto bem. Boa. Eu gosto, né? Isso me dá energia, me mantém bem, é um momento que você reflete ali, tá fazendo um treino, tá pensando, projetando o dia. Já se transformou pra mim num hábito que é muito bom. Saudável, por isso que eu tô caladinha. Não faço nada disso. Mas tem que fazer. Sempre é tempo, viu? Sempre é tempo. Sempre é tempo. Eu tô olhando você. Segunda-feira, daqui a 2 dias. Eu falo isso com os empresários e eu digo assim, cara, nenhum sucesso empresarial compensa um fracasso familiar, compensa um fracasso na tua vida. Sim. Porque não adianta você querer fazer um CNPJ forte se o CPF tá fraco. Perfeito. Então, quando você vai 5 horas da manhã pra academia, você tá fortalecendo o CPF, pô. E quando você vai, malha, que você chega em casa, que você toma um banho, que você toma um café, que você dá um beijo no seu filho ou na sua filha, dá um beijo, e você vai trabalhar, você tá preparado, pô. Você quer que você tá energizado, quer que eu te diga uma coisa? Vou te falar uma coisa que aconteceu comigo nesse processo. Quando eu era só advogado, há 5, 6 anos atrás, eu tinha muito mais tempo. Sim. Tinha que sair do escritório 5 da tarde e ia pra casa. Aí as coisas foram acontecendo, empresa de intermediação de negócio, veio a Unagro, aí depois veio a prefeitura. Foi juntando coisas, agregando coisas, associando coisas, e realmente o tempo reduziu muito. Mas eu lhe digo que hoje, o meu tempo, quando eu estou em casa, ele é de muito mais qualidade do que quando era antes. Boa. Porque como eu sabia que eu não tinha muito tempo, eu botei na minha cabeça que quando eu estiver em casa, eu preciso usar aquele tempo bem. Preciso ter qualidade com eles ali. Então, rapaz, hoje, com pouco tempo que eu tenho em casa e nos finais de semana,
eu consigo ter uma convivência de muito mais qualidade hoje acompanhando os meus filhos do que antes. Perfeito. Que eu tinha muito mais tempo, mas aí você se ocupa no celular, Isso. em algum esporte que você se dedica mais tempo, você acaba convergindo o tempo para outras coisas. Outro dia eu conversava com um empresário e ele falava assim, mas como é que eu vou ter tempo pra minha filha se eu tô trabalhando pra sustentar ela, pra pagar a escola dela? Eu falei, ó, tua filha, se você é representante, se você trabalha, tua filha ela vai aceitar você sair pra trabalhar e ela tá entendendo que você a ama, que você tá indo trabalhar pra sustentá-la. O que ela não aceita é você em casa sem dar tempo pra ela. O que ela não aceita é em casa você está trocando ela pelo futebol, trocando ela pelo celular. Sim. Então, às vezes, essa fala de Neto ela é muito assertiva, porque não está relacionada à quantidade, está relacionada à qualidade. E você quer ver um ponto importante? É você mostrar para sua família que existe um projeto. Sim. Seus filhos vão entender. Sim. Minha filha, Perfeito. o mais velho tem 13 anos, Lipe, Lucas tem 10 e Maria tem 7. Mas ela já entendeu. Eu falei, olha, papai agora vai mudar a rotina, vai ser assim, 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 mas é um projeto, nós estamos andando dessa forma, o objetivo é chegar naquele lugar, não é? Então, se eu tenho, aí eu preciso agradecer aqui a minha esposa, Trícia, né, que realmente vem tapando muitos buracos aí que eu Pode venho aproveitar deixando. para fazer a média que um dos Não, um dos pontos preciso. positivos do podcast é isso também. Preciso Mostra- dar os méritos a quem tem. Então, ela realmente tem me coberto muito nas Excelente. ocasiões que eu não posso estar. Seria de nós. Né? seria. Mas eu mostrei para eles que aquilo é um projeto. Sim. E que nós entramos junto. E aí, nós vamos entrar? Vocês concordam que papai entre Apoia. nisso? Apoia. Boa. Inclusive com minha esposa. Olha, Sim. vai mudar. Isso. Vai apertar para você. Você concorda? Vamos junto ou não? Ah, vamos. Então pronto. Nós Bom estamos assumindo exemplo, né? juntos Bom exemplo. esse novo projeto. Boa. Muito bom. Muito é bom. isso aí. Eu não posso dizer isso, que eu tô em outro nível Outro de vida. Já nível. tenho filho de 33, filha de 28 anos e já tô com Que o ótimo. ninho vazio, como fala, É, né? a síndrome do Então, ninho vazio. meu marido trabalha muito, mas a gente é aquilo, qualidade. A gente dá qualidade, deu qualidade muito sempre. Mas hoje eu tenho um pai e uma mãe que moram perto. Sim. E uma mãe com Alzheimer, e com comorbidade em todos os sentidos. Sim. E aí a gente vive um outro momento, sabe? É a geração dos idosos. Sim. Mas nem por isso a gente não olha para você e sabe que tem que ter E se alguma inspira, coisa de né? vocês. Isso. Tipo, a saúde. Porque a saúde, a gente pensa muito na saúde mental, sabe? Sim. Porque a doença do século é a depressão e outros. Ansiedade. Aí. Então, isso aí foi o que eu mais trabalhei. Não ter esse tipo de deficiência. Mas a física leva a mental para um outro nível e que a gente cuidando de um corpo e mente sã, corpo sã, não é isso? Perfeito. Então a gente cuidando de um e a gente se inspira em vocês, que são jovens, para mim vocês são jovens. Sim. E que tem esse pensamento você tá que no você mesmo time falou da aí de gente. família. Parabéns à criação maravilhosa que seus pais deram a você, viu? Com certeza, tenho que agradecer a eles também. Hoje mesmo, pela manhã, meu pai precisou levar meu filho no médico. Teve uma febre à noite, eu liguei para ele, olha pai, hoje eu tenho 13 reuniões pela manhã com o prefeito, tem uma reunião no Ministério Público, e ele teve uma febre à noite, é final de semana aí, você consegue levar no médico? Eu vou ligar, marcar Coisa consigo. boa, né? Levou meu filho no médico. Então assim, você precisa ter um pouco também de suporte, de ajuda, né, das pessoas. Uma rede, né? Uma rede, Funciona. Mas e essa rede, importante. diz que tem um ditado que diz que quem boa faz a rede, nela se deita, né? Alguma Sim, coisa nesse sentido sim. aí. Então você criou essa relação. Por isso que não vale a pena você estar buscando um crescimento profissional em detrimento de estar destruindo relação com pai, com mãe, com irmão, com esposa, com filho, porque Não vale a amanhã pena. você vai sentir Com falta certeza, disso. tem que dessa ser o rede. inverso. Meu pai e minha mãe são propulsores. Tudo que eu Isso. preciso, eles dão suporte. Minha esposa está comigo o tempo todo, entende. Tem dia que eu chego em casa 9, 10 da noite, 10 e meia. Ela tá dormindo, não reclama. Então, eu acho que é importante agora. Para tudo isso acontecer, tem que nascer conversado, Plantado. planejado, Combinado, plantado, acordo, combinado. você trouxe. Porque as consequências existem Porque você, do eu me desafio, lembrei né? que você estava dando apoio à sua família, a seu pai, há 60 dias atrás. Perfeito. Não foi? E Família, aí, né, Márcia? planta, Isso é família. Quando a conversa é boa, o tempo passa tão rápido que a gente nem percebe, né? A gente já tá chegando ao final do podcast Visão Empreendedora.
E lembrando dessa frase aqui, né? Deus, saúde, família e trabalho, não inverta a ordem. Eu escrevi isso nesse livro aqui, Desperte Sua Potência, que aqui vem justamente um guia, né? Mostrar pra galera que às vezes tem um potencial gigante, mas ela não desperta esse potencial que de fato ela tem. Tem até pessoas na nossa casa, até na empresa, eu acredito que tem pessoas na secretaria de vocês, que vocês olham, que vocês escolheram, que vocês veem um potencial gigante, mas ela não decola. E você conversa, e você orienta, e você fala. Tipo, todo mundo tá vendo que ela tem potencial, só ela que não consegue enxergar. Verdade. Então, esse livro eu escrevi muito para essas pessoas. E tem o prefácio de Joel, né? Joel assinou esse prefácio. E agora lancei esse outro livro aqui, em coautoria com Joel. Esse daqui é uma organização de Joel J, onde ele me convidou, devido ao sucesso desse primeiro. E eu trouxe esses 2 livros para presentear vocês, tá? Ah, que massa. Para agradecer. É um tesouro. Quero é um tesouro, amigo, né? obrigado. Tesouro. Quero agradecer a vocês por vocês terem disponibilizado tempo. Eu sei da agenda de vocês, eu sei do corre-corre de vocês. E vocês escolheram, né, bloquear a agenda em um determinado horário aí para poder estar aqui conversando com a gente. Então, eu sou muito grato. Quero que vocês vejam o podcast Visão Empreendedora como um apoio, sabe, em negociações, qualquer coisa que precisar, que tiver um empresário novo vindo pra cidade, pô, tem um podcast que a gente vai gravar com você, pode usar. Usem o podcast, tô falando que eu gosto de Feira de Santana, eu sou apaixonado pela Bahia, gosto de Zé Ronaldo como amigo, como prefeito, admiro a atuação dele, vejo que quando eu vi agora nessa última campanha aí, pela idade dele, por tudo que ele já construiu, do legado dele, se fosse outro cara, ia estar querendo agora curtir a vida, não ia, mas tá lá abnegado, querendo contribuir pela cidade. Então, o mínimo que a gente pode fazer é somar força, pô. O mínimo que a gente pode fazer é falar assim, rapaz, tô estendendo a mão. Se precisar, o que precisar da gente. Então eu quero que vocês vejam tanto o LS Joias quanto o podcast Visão Empreendedora como um apoio, como um sustento também para o que vocês precisarem, contem com a gente, tá certo? Cleison, essa é a minha forma de agradecer a vocês. Muito obrigado, amigo. Eu queria realmente agradecer o espaço, agradecer a sua receptividade e queria aproveitar a oportunidade para lhe parabenizar também. Obrigado. Né? Nós não somos próximos, mas nos conhecemos Há um tempinho. já há um tempo. Que nós nos conhecemos, eu sigo o seu Instagram e é notória a sua evolução pessoal e profissional. Então é preciso que a gente reconheça e diga para as pessoas, até para elas saberem que elas estão no caminho certo. Sim. Que isso não é algo da sua cabeça. Isso é algo que de fato está acontecendo. Você está evoluindo. Verdade. E as pessoas que estão ao seu redor percebem essa evolução. Obrigado. Né? Te conheci lá atrás, participei na Câmara daquele evento, daquela solenidade, do seu título da comenda. Você estava representando o prefeito Estava lá representando também. o prefeito, Isso. viu o que as pessoas falaram a seu respeito, viu o seu discurso, né? Viu o seu potencial de discurso e lhe digo que você realmente está evoluindo muito. Eu desejo que você continue evoluindo, nos ajudando, levando o nome de Feira de Santana aí aos 4 ventos. Cara, e é isso mesmo. Cara. E nós vamos tentar fazer nossa parte aqui para vocês jogarem em investimento, jogarem em empreendedorismo, empresa aqui para dentro a gente receber, matar no peito e fazer as coisas acontecerem aqui na cidade. Né? Hoje é sexta-feira, não sei se eu posso falar de horário aqui, porque esse podcast não tem dia nem hora. Mas hoje é sexta, 5 da tarde, e infelizmente eu ainda não vou poder ir pro happy hour. Eu vou voltar pra prefeitura, que eu tenho muita coisa pra fazer lá. E eu mais agradeço, mas gratidão, meu amigo. Neto. E também, da mesma forma que você se colocou à disposição, contem conosco na prefeitura, em qualquer outra das empresas que a gente representa, o que você precisar, nós estamos sempre abertos aí. Só pegando um gancho antes de passar a palavra pra Márcia, nesse último encontro nosso lá com o Joel falou, pô, mas eu não sabia que você trabalhava com a construção civil também não. Aí ele falou, você viu o evento, o prédio que a gente lançou lá em Santa Catarina? Bora pensar alguma coisa dessa lá na Bahia. Você tem acesso lá? Aí eu falei com ele, né? Eu falei, claro, tenho, pô. E isso pra mim é um ponto positivo muito grande. Essa abertura que a gente tem, sabe? Sim. Com o secretário, com o vereador, com o prefeito, com a imprensa. Então isso agrega muito e pra mim faz um retroalimentar. Porque eu sou apaixonado por Feira de Santana. Feira de Santana é muito forte e a gente tem essa abertura, a gente tem essa reciprocidade. Então faz a gente falar cada vez melhor de Feira de Santana e mostrar de fato a força que ela é para
todos os empresários de todos os segmentos, né? A gente aqui hoje começou a falar um pouco e é lógico que a gente vai ter outros momentos para a gente poder trazer mais, porque feira realmente é muito forte e tem muitas nuances. Aqui eu acabei não falando sobre a questão da saúde. Os hospitais, os principais hospitais estão aqui. Então, como atende a questão comercial, questão de saúde, questão de educação também, as universidades, o polo de educacional nosso. Então, Feira de Santana, um podcast é pequeno para a gente falar de feira. E corroboro com meu colega e amigo Neto Bahia, em todas as suas, muito feliz na sua fala, Neto, e tenha certeza que você construiu e que você está construindo um ambiente de negócio maravilhoso para a Feira de Santana. Entendo que é uma evolução esse ambiente de business na nossa cidade, onde você traz essa forma de mentoria do Sul para aqui, para a Feira de Santana. Quantos anos, Luiz, a gente alcançaria isso? Se não fosse você. Então, é visionário, assim, e digo mais, todos que trabalham com o prefeito Zé Ronaldo é porque são fãs deles, tenha certeza. Do líder, né? Do líder. E você, como líder, aqui, mentoria, se eu falo em mentoria, empresariado trouxe você até aqui. Sim. Tá? Eu entendo que você vai ser, e já é, dentro de Feira de Santana, brilhante, porque você já está lá em São Paulo, trazendo Joel J para cá. E que nome, né? Então, vou ao evento e convido todos a irem, como também convido todos a irem à Expofeira, aqui no nosso município, e que é a gente que tem gratidão a você, porque é um prazer, um orgulho estar aqui nesse bate-papo com você. Pô, que legal. Um orgulho. Verdade. Obrigado. Obrigada. Para finalizar, tem 2 perguntas para vocês. Concluindo esses agradecimentos aqui, porque a gente não vai concluir com agradecimento, mas concluindo os agradecimentos, agradecer também a Danilo Freitas, né? Essa potência que também ajudou aí, verdade. Intermediou essa nossa conversa aqui, esse bate-papo, e Danilo é um grande parceiro. Danilo. Tá sempre lá também no programa mandando um alô pra gente, isso ajuda bastante também, obrigado. Eu falo que, cara, ninguém cresce sozinho, velho. Aonde você... Por isso que quando você deixa de reconhecer isso, você cai, porque chega na soberba, na vaidade, porque ninguém cresce sozinho. E eu sou essa pessoa que eu sou muito grato. Tive uma experiência que eu fui palestrar em março numa... Ó que história interessante, bem rápida. Em março eu fui palestrar em Campina Grande. E aí num evento de um amigo lá, eu fui palestrar, voltei. Quando foi agora em maio, me ligaram de Salvador para uma palestra em Campina Grande. Eu falei, como foi? A menina, a secretária da CDL, que estava nessa palestra minha lá, num nome para lançar o Liquida de Campina Grande, falou assim, ó, tem um palestrante aí que é muito bom. Aí falou, Cleison. O cara incendiou o teatro, não sei o que, aquela coisa. Aí o pessoal, mas esse nome eu não conheço, ninguém conhecia. Aí ligaram pra cá, pra Bernardo, que é quem organiza a Liquida Feira daqui. Sim. Aí Bernardo, capaz, eu não conheço, mas eu vou saber quem conhece. Ligou pra Luizinho e pra Brito. Quando ele ligou, aí já deu a devolutiva lá, não pode contratar, não precisa perguntar mais nada, porque as informações foram as melhores possíveis. Por que eu tô falando isso? Eu sou grato a Luizinho, sou grato a Brito. Porque foram... Olha como você precisa do outro, olha como essa referência do outro, como isso conta. Como é que você vai crescer e não vai olhar e vai reconhecer essas pessoas que te apoiaram na tua jornada? E líderes. Entendeu? Então, eu sou muito grato, aproveito e deixar registrado aqui. Um abraço a Brito também e Luizinho a Brito, aí. Luizinho, Geraldo. Com certeza, um abraço a todos. Geraldo, Marquinhos, Genildo Melo, meu presidente na Associação Comercial. Então, é muita gente boa aí pra gente agradecer. Mas, voltando aqui pra gente finalizar, eu preciso de uma indicação de uma pessoa, de um empresário que vocês gostariam de ver aqui no Visão Empreendedora, conversando comigo, e você está em casa, ou está na academia, ou está viajando, está indo para Salvador e está ouvindo um podcast legal ali. Quem era a pessoa, quem é a história que você gostaria de ver sentada aí onde vocês estão, conversando comigo aqui de Feira de Santana? Quem é que vocês imaginam? Me dá uma sugestão. Eu sei que vocês têm umas 10 aí, mas vocês vão escolher uma pessoa... cada um pode ser? Um cada um. Então, eu vou sair do meu comodismo da área de indústria e comércio e vou para a área de serviços. Dr. Edson Pasqualin, da Clínica Senhor do Bonfim, que hoje está em todas
A área dele, na área de saúde, os filhos também estão ali. Então, ele e a equipe dele seria Dr. Edson Pasqualin na área de saúde e clínica Senhor do Bonfim. Então, doutor Edson está sendo intimado aí, convidado para estar com a gente aqui no podcast Visão Empreendedora. Tenho certeza que vai ser uma história que... Por conta dessas redes de saúde que vieram para a Feira de Santana em menos de 4 anos, hospitalares, e as melhores do Brasil estão hoje em Feira de Santana. Excelente. Boa. Tem muita gente, você só me deu muita uma gente. opção. Mas é para livrar um pouco, porque senão vai deixar vocês em maus lençóis, né? Porque você não me indicou, só foi uma, não foi culpa de vocês, foi eu que só limitei uma. Ótimo, obrigada. E Neto? Cleison, Quem você gostaria de estar na academia lá malhando, treinando e ouvindo uma resenha aqui boa aqui? eu tava pensando aqui, vou indicar uma pessoa que eu acho que ele tem um potencial empresarial muito grande. Ele deu uma verdadeira escalada, né, na vida dele. É um cara de Feira de Santana, assim, eu não sei se ele é realmente de feira, mas a vida dele empresarial toda aconteceu em Feira de Santana. E é um cara que merece todos os créditos por onde ele chegou, para onde ele está hoje, né? E da forma que ele conduz as empresas, da forma ética, né? Cumprindo suas obrigações também sociais. Professor Jodilton. Boa. Né? Eu acho que é um dos casos onde você vai ver que seu tempo aqui vai ser pouco para o tanto de negócio que ele tem operando ao mesmo tempo, e projetos e feitos, né? A vocês abordarem aqui no Show de bola. no Então, podcast. professor Jodilton, tá aí o convite também. A equipe depois vai fazer esses cortes aqui para mandar pra gente já convidá-los para trazer a visão empreendedora aí de doutor Edson Pasqualin e professor Jodilton aí, né? Se liga aí, vão estar ambos aqui no podcast Visão Empreendedora. E para finalizar, sem mais delongas, eu sempre encerro pedindo para vocês deixar uma mensagem. E essa mensagem agora pode ter a ver com o trabalho, pode ter a ver com o sentido de vida de vocês, sentido de propósito. Imagina agora que as pessoas que estão ouvindo a gente, ouviram a gente aí por volta de 1h30, né? Ouvindo essa nossa conversa aqui. Qual é a mensagem de Neto Bahia? Qual é a mensagem de Márcia Ferreira? O que é que se você pudesse dar um conselho para as pessoas que estão nos ouvindo agora, qual o conselho que você daria? Imaginar que, eu gosto de falar assim, imaginar que essa mensagem, ela vai ser traduzida em todas as línguas, ela vai estar no TikTok, ela vai estar no Kawaii, ela vai estar no Spotify, ela vai estar no YouTube, ela vai estar no Brasil, ela vai estar no mundo, as pessoas vão ouvir. Qual é a mensagem pra gente poder fechar? Posso começar? Manda aí. Claro. Cleison, a mensagem que eu tenho para deixar é ação. Eu acho que as pessoas precisam ter ação, precisa arriscar, precisa participar, sair daquela posição de assistir as coisas, de ver o que está acontecendo, criticar, horas falando bem, horas falando mal, mas apenas assistindo a vida. E a vida não é para ser assistida, é para ser vivida. A gente precisa entrar no cenário. Se nós estamos criticando uma situação, seja política, seja econômica, seja o que for, por que não entrar naquele cenário e fazer uma colaboração participativa para melhorar aquele ambiente? Então, eu sempre me pautei nisso. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar em casa assistindo filme. Uhum. Apesar de gostar, quando eu assisto até eu gosto. Sim. Mas me dá uma sensação de que eu estou assistindo a vida dos outros, assistindo algo que for feito, deixando de fazer o meu. Caralho. Eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer. Desperte sua potência. Uma Então, das coisas que eu falo é tirar o cara da cadeira do ser protagonista, né? E subir no palco da sua vida. Arriscar. Fazer, arriscar. Muitas vezes eu faço certas coisas e aí às vezes quem tá comigo, alguém do marketing, alguma coisa, fala, rapaz, não poste porque pode melhorar aquilo. Eu falei, olha, eu não vou ter tempo de melhorar. E eu prefiro o feito do que o perfeito. Perfeito. Não feito. É melhor você fazer o fazer do que Isso. querer o perfeito e não fazer. Perfeito. Então, e tem muita gente assim, viu? Eu sempre pensei assim. Às vezes eu tô dirigindo, uma pessoa da rádio me pede pra eu gravar uma mensagem, eu tô ali atribulado no carro, eu faço mesmo a mensagem, vejo que não ficou perfeita. Ficou 100%? Não. Vejo que mas podia tá ser feita. melhor, mas é que eu posso fazer naquele momento, eu faço. Então arrisque, faça. Assuma. Boa. Evolui no processo. Boa. Então a mensagem que eu deixo é essa, é entrar em ação. Boa, excelente, muito forte isso aí. E quando eu recebo algumas críticas do que eu tô fazendo, eu falo isso para as pessoas. Eu falo, cara,
faz também, pô. Porque não adianta você ficar só lapidando. Tem muita gente que tá com uma ideia boa e ele fica amadurecendo essa ideia. Só treino, não joga. Não joga. Vai jogar, pô, atitude, ação. Então, excelente, Neto. Muito boa a tua contribuição. Márcia Ferreira, agora, você começou e você que vai fechar o podcast, tá vendo? Obrigada. Parece até que foi combinado agora. Então, bebendo da sua fonte, são 4, né? A Deus. Saúde. Família, agradeço a Deus muito tudo. Saúde, família e trabalho nessa escala sem trocar. Isso, não inverta né? a ordem. E com isso eu entendo você amar o município que você está, que você evoluiu, que você cresceu, que está a sua família. Bote amor em tudo que você faz. Faça com esse brilho nos olhos que eu vejo em você, que eu vejo no meu colega, que eu tento passar isso. Você tem também. A gente precisa amar a cidade que a gente vive. O cidadão, com civilidade, consegue atrair o pouquinho que faça ou que deixe de fazer de errado, consegue atrair coisas boas para a nossa cidade. Então, ame a cidade que você está, ama a Feira de Santana, ama contribuindo com civilidade, enquanto cidadão, com evolução de família, com você evoluindo, com você crescendo. Então, ame a sua cidade, ame Feira de Santana. Excelente. Parabéns, Márcia. Parabéns, Neto. Agradeço demais a vocês, mais uma vez, por vocês terem disponibilizado o tempo de vocês aqui. Quero parabenizar você que está em casa aí, ou que está no trabalho, ou que está na academia, ou que está no carro, ouvindo o podcast. Parabéns por você ter dedicado um tempo para aprender com um conteúdo de fato de valor. Não fica com esse link só para você, compartilha com outras pessoas também para que possam conhecer um pouco mais. E deixa nos comentários aí o que foi que você mais gostou, qual foi a dúvida. Se tiver muitas dúvidas, muitas perguntas boas aí, eu vou brigar na agenda desses dois de novo para trazer eles aqui pra gente poder responder as tuas perguntas aí, tá certo? E na próxima segunda-feira, um novo episódio aqui no Visão Empreendedora.